Eu estava terminando os últimos detalhes da ceia de Natal quando olhei para a mesa e respirei fundo. A decoração estava impecável, como sempre gosto de fazer. As velas estavam acesas, lançando uma luz suave sobre a mesa ornamentada com guardanapos vermelhos, pratos brancos e um caminho de mesa de linho que minha avó me deu. O cheiro do pavo assado preenchia o ar e me dava uma sensação de calor e aconchego. Eu sabia que Marcos, meu marido, adorava esse prato. Ele dizia sempre que o pavo de Natal era o melhor de todos os pratos que eu fazia, e esse Natal eu estava mais do que animada para proporcionar-lhe uma noite maravilhosa. Eu queria que tudo fosse perfeito. O Natal, para mim, sempre foi um símbolo de união, de começar uma nova fase, de colocar para fora as dores do ano. Eu estava realmente esperando que fosse uma noite diferente. Não só por conta da comida, mas por conta de nós, de nosso relacionamento, que, embora sempre tivesse suas dificuldades, eu acreditava que ainda valia a pena lutar. Eu me peguei pensando em como Marcos estava mais distante ultimamente, mas eu não queria deixar isso me afetar naquela noite. Eu queria esquecer, pelo menos por algumas horas, a sensação de que ele estava cada vez mais imerso em um mundo que eu não conhecia mais. Com um sorriso forçado, coloquei a última taça de vinho na mesa e me aproximei da janela para olhar o céu, onde as estrelas pareciam brilhar com uma força renovada. Eu me sentia esperançosa. E então, o som da campainha quebrou meus pensamentos. Corri até a porta, minha mente cheia de expectativas. Talvez ele tivesse trazido um presente surpresa. Talvez uma surpresa que ele soubera me proporcionar. Ao abrir a porta, a imagem que encontrei foi completamente diferente da que imaginei. Marcos estava ali, como sempre, com seu olhar sério. Mas o que mais me chocou não foi sua expressão. Foi a mulher ao seu lado. Ela estava grávida. E não apenas grávida, mas com uma barriga visivelmente proeminente, vestindo um casaco caro, com o cabelo bem arrumado e olhando para mim como se fosse a dona da casa. Fiquei paralisada por um segundo. Eu não sabia o que fazer, o que dizer, como reagir. A única coisa que consegui fazer foi olhar para eles, de um para o outro, minha mente girando, tentando entender o que estava acontecendo. Gabriela, essa é Júlia. Marcos falou calmamente, como se estivesse apresentando uma amiga distante. Algo tão trivial, algo tão simples. Ela vai ter o meu filho. Meu corpo ficou gelado. Uma onda de choque percorreu minhas veias, como se o mundo tivesse simplesmente desmoronado. Ele tinha dito aquilo com uma naturalidade aterradora, sem hesitar, sem qualquer sinal de remorso ou preocupação, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Júlia, a mulher ao seu lado, sorriu com uma suavidade que só fez aumentar o nó que se formava em minha garganta. Prazer, Gabriela, ela disse. Mas havia algo na forma como ela falou que me fez sentir ainda mais insignificante. Ela não estava ali para pedir desculpas. Não estava ali para se sentir desconfortável. Ela estava ali como se já fosse parte do cenário da minha vida. Você vai ter um filho dele? Foi tudo o que consegui perguntar, minha voz soando estranha e distante, como se não fosse minha. Sim, Júlia respondeu, quase com um ar de prazer, acariciando a barriga com um gesto dramático. E estamos felizes, não é, Marcos? Marcos simplesmente a olhou, um sorriso vago nos lábios, como se estivesse se deliciando com a situação. Ele então se virou para mim, sem qualquer remorso, sem o menor indício de empatia, e disse, com a frieza que só ele sabia exibir. Eu não poderia continuar com isso, Gabriela. Eu preciso de uma família completa, e você nunca foi capaz de me dar isso. Não é culpa sua, claro. Apenas quem somos. O impacto dessas palavras foi como uma lâmina cortando minha alma. Eu queria gritar, queria quebrar tudo ao meu redor, mas algo dentro de mim me manteve calma. Eu não queria ser aquela mulher. Eu não queria ser a mulher que ele esperava ver se desintegrar na sua frente. E foi por isso que apenas sorri, uma espécie de sorriso irônico, talvez até sarcástico, como se o que ele estava fazendo não me afetasse, como se eu fosse forte o suficiente para lidar com tudo. Você nunca me deu uma chance de te dar o que você queria, Marcos. Eu disse, forçando cada palavra. E mesmo assim, você decidiu fazer isso na véspera de Natal, como se fosse uma coisa simples, uma formalidade qualquer. Ele não respondeu. Marcos simplesmente se afastou, empurrando a porta e se dirigindo ao sofá, sem se importar com o peso das minhas palavras. Júlia, sem nenhum tipo de constrangimento, foi atrás dele,
sentando-se ao lado dele com um sorriso que parecia confirmar o que ele havia dito. Ela estava ali para ficar. E isso era definitivo. Aquele momento, aquele cenário, parecia irreal. Eu estava ali, diante deles, tentando segurar a raiva, tentando manter a compostura. Eu queria explodir. Queria que ele visse o quanto estava me destruindo. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não poderia mostrar fraqueza. Não na frente dele, não na frente dela. E então, enquanto Marcos e Júlia se acomodavam no sofá, eu percebi que o que mais me feriu não foi o fato de ele me trair. Não foi a chegada deles à minha casa, no dia mais sagrado do ano. Não foi nem mesmo o desprezo com que ele me tratou. O que mais me feriu foi perceber que durante todo esse tempo eu havia sido a pessoa invisível, a esposa que nunca foi suficiente, a mulher que não conseguiu dar a ele o que ele tanto desejava. Foi nesse momento que a televisão, que estava ligada ao fundo da sala, começou a anunciar uma notícia urgente. Marcos se levantou abruptamente, seus olhos fixos na tela. Algo na transmissão o fez palidecer, e a arrogância que ele sempre exibia começou a se desfazer, como um castelo de cartas. Mas o que ele estava vendo? O que estava acontecendo? Aquela foi a primeira vez que percebi que tudo estava prestes a mudar. E nem mesmo Marcos, com sua indiferença habitual, poderia escapar das consequências do que ele havia feito. O silêncio na sala estava ficando insuportável. Marcos se acomodou no sofá, seus olhos fixos na tela da TV, ignorando completamente minha presença. Júlia, ao lado dele, parecia tão à vontade como se já fosse parte do ambiente, como se tivesse o direito de ocupar aquele espaço. O pavor e a raiva se misturavam dentro de mim, mas eu não conseguia fazer nada. Fiquei ali, parada, olhando para eles, como uma espectadora de uma peça que nunca quis assistir. Eu queria gritar, queria perguntar o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que nada do que eu falasse poderia mudar aquele momento. Não havia mais palavras que pudessem atingir Marcos. Ele já havia deixado claro o que pensava de mim, o que pensava de nós. Mas ainda assim, lá estava eu, diante dele, tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender como meu casamento havia se transformado nisso. Você acha que estou sendo injusto com você? Marcos perguntou, quebrando o silêncio. Mas sua voz estava fria, desdenhosa. Eu disse que você era uma casa bonita por fora, mas vazia por dentro. Você nunca foi capaz de me dar nada que eu realmente precise. Minhas mãos tremiam, mas eu as escondi atrás de mim, tentando manter a calma. Ele estava tão seguro de si, tão convicto de que tudo o que fazia era justificável. Mas por dentro, eu me sentia despedaçada, sentindo uma dor que parecia me consumir por completo. Eu queria sair dali, mas não podia, não sabia como. Eu olhei para Júlia, esperando alguma reação dela, talvez algum sinal de arrependimento, mas ela apenas me observava com os olhos impassíveis, como se a cena fosse normal. Eu não posso mais viver com isso, ele continuou. Não posso continuar sendo casado com uma mulher que não consegue me dar o que eu preciso. Você nunca me deu um filho, Gabriela, e isso para mim é o suficiente. Aquelas palavras soaram como um golpe mortal. Ele estava me reduzindo a nada, me fazendo sentir como se eu fosse apenas um objeto descartável. Eu, que sempre me entreguei a esse relacionamento com tanto amor, que passei anos ao lado dele, tentando ser a esposa que ele queria, agora não era nada mais do que uma casa vazia. O vazio dentro de mim parecia se expandir a cada palavra que ele dizia. Mas, de repente, algo na televisão chamou sua atenção. Uma notícia urgente estava sendo transmitida ao vivo, e ele imediatamente se levantou, seus olhos fixos na tela com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Algo naquela notícia fez com que ele perdesse a postura pela primeira vez desde que entramos naquela sala. Ele estava pálido, mais pálido do que nunca. Seus olhos estavam arregalados, e ele não conseguia desviar o olhar. Confusa, olhei para a TV, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a imagem que apareceu não fazia sentido para mim. Era uma reportagem sobre um grande escândalo de corrupção envolvendo grandes empresários, e entre os nomes mencionados, o dele estava lá. Eu senti o chão se abrir debaixo de mim. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Aquele homem, que eu havia considerado o amor da minha vida, estava envolvido em algo muito maior do que eu podia imaginar. Isso não pode ser verdade, murmurou ele para si mesmo, enquanto se afastava da TV, sua expressão agora misturando raiva e medo.
Ele olhou para mim como se quisesse justificar, como se tudo aquilo fosse algo que pudesse ser explicado. Mas ele não disse uma palavra. Apenas ficou ali, em silêncio, tentando processar o que acabara de ver. Eu, por outro lado, não conseguia processar nada. Eu estava em choque. Eu sabia que Marcos tinha feito negócios duvidosos ao longo dos anos, mas nunca imaginei que ele estivesse envolvido em algo tão grande, tão perigoso. Aquelas notícias não eram apenas sobre ele. Elas eram sobre algo que ele havia construído com mentiras, manipulação e agora corrupção. Ele estava prestes a perder tudo, e não apenas por causa do que havia feito comigo, mas por causa de sua própria ganância. Eu não quero que você se envolva nisso, Gabriela. Ele disse de repente, ainda tentando se recompor. Ele parecia mais vulnerável, mais fraco, mas sua arrogância ainda estava ali, disfarçada sob a superfície. Eu só preciso de um tempo para resolver as coisas. Júlia e eu vamos sair daqui agora. Júlia, que até então estava em um silêncio completo, agora se levantava também, sem um olhar sequer para mim, como se fosse natural, como se estivesse apenas indo embora de casa de alguém. Eles estavam saindo de minha vida, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas um fantasma que já não merecia mais estar ali. Eu fiquei ali, imóvel, olhando-os se afastarem, cada passo deles se afastando de mim e de nossa vida. O peso da traição, da humilhação, da dor, estava me esmagando. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não queria mais ser aquela mulher que aceitava ser desprezada. Eu não queria mais me esconder atrás de uma fachada de calma. Enquanto os ouvia se afastando, minha raiva foi crescendo dentro de mim. Eu não sabia ainda o que faria, mas não permitiria que ele me destruísse dessa forma. Não mais. Quando a porta se fechou atrás deles, o som de sua partida foi como um golpe de misericórdia, e eu finalmente me permiti chorar. As lágrimas caíam livremente, como se, de repente, todas as emoções que eu havia reprimido por tanto tempo tomassem conta de mim. Mas eu sabia, no fundo, que aquelas lágrimas não eram apenas de dor, elas eram de libertação. Ele tinha me perdido. E, mais importante, eu tinha me encontrado. O futuro parecia uma estrada escura e incerta, mas, pela primeira vez, eu não tinha medo do que viria pela frente. E assim, naquela casa vazia, onde a luz de Natal já parecia ter perdido sua magia, algo dentro de mim despertou. A guerra estava apenas começando. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia como sair daquela casa ou para onde ir. A dor, a raiva, o medo, tudo estava se misturando dentro de mim. E, de repente, a pressão foi demais. Meus pés falharam. Eu mal consegui dar mais que 2 passos antes de sentir uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente e a visão ficou turva. O ar parecia denso, como se eu não conseguisse respirar. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Não havia mais forças dentro de mim. E foi assim que eu caí. Caí no chão frio da sala, o coração batendo descompassado, tentando desesperadamente encontrar um pouco de ar, de alívio. Eu não conseguia pensar, nem controlar as lágrimas que agora corriam livremente, como se estivessem lavando todo o sofrimento que havia se acumulado em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava sendo engolida, perdida em uma espiral de desespero que eu não sabia como parar. Não sei quanto tempo se passou até que os paramédicos chegaram, mas lembro de ouvir a porta sendo arrombada e a sensação de ser levantada do chão. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Só sentia aquele vazio gelado se espalhando por todo o meu corpo. A ambulância, com suas luzes piscando, foi como um outro mundo para mim. Nada parecia real. Eu estava tão perdida, tão partida, que mal percebi o caminho até o hospital. Lá, entre as luzes brancas e frias do hospital, os médicos me deram um diagnóstico simples: ataque de ansiedade severo, causado pelo estresse emocional. Você precisa descansar, disse a enfermeira tentando me acalmar, mas suas palavras pareciam ecoar em minha mente, sem realmente me tocarem. Como descansar? Como descansar quando tudo o que eu havia conhecido de amor e segurança se desfez diante dos meus olhos? Eu não sabia quanto tempo fiquei ali, mas lembro de olhar para o teto branco do hospital, me perguntando como minha vida havia chegado a esse ponto. Eu não queria voltar para aquela casa, não queria mais enfrentar Marcos, nem sua amante. Não queria ver nada que me lembrasse do que havia sido meu mundo, ou do homem que eu pensei que fosse o meu futuro. Quando finalmente me deram alta, as ruas lá fora pareciam estranhas e frias. Eu me senti como uma estranha na minha própria vida.
Decidi que não ia para casa. Não naquela hora, não naquela noite. Eu precisava de alguém. Eu precisava de alguém que me entendesse, que não olhasse para mim com desdém, como Marcos e Júlia fizeram. Eu precisava de um lugar onde eu pudesse respirar sem ser julgada, onde minha dor fosse válida, onde eu fosse acolhida. Foi então que, sem pensar muito, peguei um táxi e pedi para me levar até a casa de Letícia, minha mãe. O caminho até lá parecia interminável. Cada quilômetro percorrido me afastava mais de Marcos e da vida que eu conhecia, mas ao mesmo tempo me aproximava de algo que eu desesperadamente precisava. Ao chegar, o coração parecia apertar no peito. Mas, assim que a porta se abriu, a sensação de alívio foi instantânea. Letícia estava ali, com seu sorriso acolhedor, seu abraço caloroso e seus olhos, sempre cheios de amor e compreensão. Ela não perguntou nada, não fez julgamentos. Ela simplesmente me envolveu em seus braços, e naquele momento, eu soube que estava segura. "Minha filha, você está bem, não está?" Ela perguntou com a voz suave, mas cheia de preocupação. E foi só então que eu percebi que o que eu realmente precisava era falar. Desabafar. Deixar as palavras fluírem, não com medo do julgamento, mas com a certeza de que seria ouvida. Então, com a voz embargada, eu comecei a falar. Eu contei tudo. Falei sobre o casamento, sobre Marcos, sobre a humilhação. Como ele me tratou como se eu fosse inútil. Como ele me disse que eu era uma casa vazia. Falei sobre a dor de vê-lo com Júlia. A frustração de nunca ter sido suficiente, de sempre ter dado o melhor de mim, e ainda assim ser descartada tão facilmente. Cada palavra parecia me aliviar um pouco, como se estivesse tirando um peso enorme de cima de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia fraca, quase impotente. Eu estava desmoronando ali, nos braços da minha mãe. Letícia me escutou sem interrupções, seus olhos fixos em mim, sua mão firme sobre a minha. Quando terminei, o silêncio entre nós foi profundo. Então, com uma voz tranquila, ela falou: "Filha, você passou por uma dor imensa, isso é verdade. Eu sei o quanto você lutou por esse casamento. Mas não deixe que ele te destrua. Marcos fez escolhas, mas você não é responsável por elas. Você tem dentro de si uma força que talvez não perceba, mas que está aí, à espera de ser resgatada. E você vai encontrar isso, porque eu sei que você pode." As palavras dela penetraram em mim como um raio de luz no escuro. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em semanas, senti um pouco de esperança. Letícia nunca foi de dar conselhos vazios. Ela sabia que eu estava ferida, sabia que a dor era real, mas ela também sabia que eu tinha a capacidade de me reerguer. Ela sabia que eu não podia deixar Marcos, e tudo o que ele me fez ser a definição da minha vida. "Você precisa lutar, filha. Não permita que ele ou qualquer outra pessoa tome a sua dignidade. O que ele fez não define quem você é. Você tem muito a oferecer e essa dor vai ser superada. Mas primeiro, você precisa acreditar em si mesma, porque eu acredito em você." Eu fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Eu sabia que ela estava certa, sabia que precisava dar esse passo. Não era sobre Marcos mais, não era sobre a dor, era sobre mim. Eu precisava reconquistar minha vida, minha força, meu valor. Eu não podia mais permitir que ele tivesse o controle. Naquela noite, depois de conversar mais com minha mãe e finalmente me sentir Os primeiros dias após a conversa com minha mãe passaram lentamente. Eu estava começando a encontrar um pouco de equilíbrio em meio à turbulência interna, mas ainda havia algo faltando. A vida parecia ter perdido uma parte do brilho, e embora minha decisão de seguir em frente estivesse firme, eu sentia que precisava fazer algo para redescobrir quem eu realmente era. Algo que me conectasse com a mulher que eu era antes de tudo isso acontecer. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto caminhava pela cidade, que algo captou minha atenção. O som do vento soprando entre os prédios e o cheiro de café de uma cafeteria local misturado com a umidade do ar não eram suficientes para me distrair da visão que eu tinha diante de mim. Um cartaz colorido fixado na parede de um teatro pequeno, com a inscrição: "Audições para o grupo de teatro local. Venha descobrir sua paixão no palco." A visão daquele cartaz me paralisou. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Meu coração deu um salto. Teatro. Eu havia amado o teatro quando era mais jovem. Antes de me casar, antes de me perder na rotina de ser esposa, antes de tudo o que tinha acontecido, eu era uma atriz. Não uma profissional,
mas uma apaixonada pela arte de se transformar, de viver outras vidas e de me expressar através das palavras. Eu podia ver claramente na minha mente aqueles dias em que ensaiava peças com colegas da faculdade. Aquela sensação indescritível quando a cortina se abria e todos os olhos estavam sobre mim, esperando para ver o que eu tinha a oferecer. Eu me aproximei do cartaz e toquei a borda do papel com os dedos, sentindo um calor percorrer meu corpo. Por um momento, eu me vi de volta àqueles dias, sentindo a adrenalina e a felicidade de estar no palco, de ser quem eu quisesse ser, de não ser apenas esposa de Marcos. O que eu havia feito com tudo aquilo? Como pude abandonar algo que tanto amava por um relacionamento que me destruiu aos poucos? A memória de todos os sonhos que deixei para trás me fez sentir um vazio na alma. Eu sabia que não podia continuar assim, que precisava de algo para me reerguer. Mas o medo logo me invadiu. E se eu fracassasse? E se eu não fosse mais capaz de fazer isso? Eu estava tão distante daquela Gabriela confiante e cheia de vida. Aquele medo, o mesmo medo que me acompanhava quando fui em busca de novas oportunidades no passado, voltou com força. Eu já não era mais a mesma mulher. Mas algo dentro de mim, uma pequena chama de coragem, não me deixou desistir. Eu sabia que esse era o momento, que a chance que o destino me estava oferecendo não podia ser ignorada. Mesmo com todas as minhas inseguranças, algo me dizia que eu deveria me inscrever. Eu precisava fazer isso, não apenas por mim mesma, mas para provar que não estava quebrada, que não era apenas uma mulher derrotada, mas alguém que ainda tinha a capacidade de recomeçar. Eu precisava redescobrir minha paixão. Eu precisava resgatar quem eu era. Decidi que me inscreveria. Naquela tarde, com um frio na barriga e mãos trêmulas, fui até o teatro e entreguei minha inscrição. O processo foi rápido, mas eu sentia o peso da decisão, como se cada etapa estivesse me desafiando a enfrentar minhas próprias limitações. Eu olhava para os outros candidatos, para os rostos cheios de expectativas e para a energia no ambiente. E eu me perguntava se realmente pertencia a esse lugar. Será que eu ainda tinha o que era necessário? Mas, com um impulso de coragem, entrei na sala de audições. A primeira tentativa foi um desastre. Eu tinha escolhido um monólogo simples, mas quando comecei a recitar, minha voz falhou. Senti como se as palavras se perdessem no ar, como se eu estivesse engolindo cada uma delas. Meus braços estavam tensos, minhas pernas tremiam, e quando terminei, o silêncio foi desconfortável. Eu não sabia onde me esconder, não sabia o que fazer. Eu havia falhado. Eles me olharam com uma expressão sem emoção, e por um segundo pensei que o sonho tinha acabado ali, antes mesmo de começar. O diretor, um homem de aparência severa chamado Pedro, me observou por um momento, e então disse, com uma voz seca, mas não cruel: "Não foi o que esperávamos. Tente mais uma vez na próxima rodada, mas por favor, trabalhe mais a sua entrega." Aquilo me cortou como uma lâmina. Eu havia falhado, e ele sequer parecia interessado em me dar mais uma chance. Meu estômago revirou. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo de mim. Eu estava tão nervosa que não conseguia raciocinar direito. Mas, apesar do tom que soou como um veredito, algo em mim se rebelou. Eu não poderia simplesmente aceitar que isso fosse o fim. Não depois de ter dado o primeiro passo. Enquanto eu saía da sala de audições, um sentimento de vergonha tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo uma vontade imensa de não desistir. Eu sabia que havia algo ali que eu não podia perder. Então, antes que eu tivesse a chance de me afastar e simplesmente desistir, me virei para Pedro, que estava conversando com um assistente, e disse: "Por favor, me dê mais uma chance. Eu sei que posso fazer melhor. Não posso ir embora assim. Me deixe tentar de novo." Ele me olhou por um momento, como se me avaliasse, e então fez um gesto com a mão, indicando que eu deveria voltar para a sala. Uma chance, então, mas faça valer. Voltar para o palco foi uma sensação quase surreal. Eu estava nervosa, com o coração batendo forte no peito, mas ao mesmo tempo sentia uma força crescente dentro de mim. Eu sabia que precisava me entregar. Eu precisava fazer aquilo não por eles, mas por mim mesma. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e dessa vez, ao recitar as palavras, me deixei levar pela emoção. Cada sílaba, cada gesto, cada pausa, tudo se encaixou. E quando terminei, eu sabia que tinha dado o meu melhor. Pedro e os outros membros do grupo de teatro ficaram em silêncio por um momento, como se ponderassem o que acabaram de ver. Mas antes que eu pudesse me preocupar demais, ele falou:
com um sorriso quase imperceptível. Muito melhor. Bem-vinda ao grupo. A sensação que me tomou naquele momento foi indescritível. Eu havia superado o medo, a insegurança, e havia conquistado minha própria vitória, por menor que fosse. A luta não tinha sido fácil, mas naquele instante, eu sabia que estava no caminho certo. Eu havia começado a reconstruir minha vida, um passo de cada vez. Os primeiros dias após minha aceitação no grupo de teatro foram uma mistura de euforia e medo. Eu sabia que não seria fácil, mas de alguma forma, a pressão de finalmente estar fazendo algo por mim mesma me dava forças. Eu não estava mais apenas tentando agradar a outros, tentando preencher expectativas que não eram minhas. Estava me dedicando a algo que fazia meu coração bater mais rápido, que fazia minha alma vibrar. Mas a realidade dos ensaios foi mais difícil do que eu imaginei. O diretor, Ricardo, era um homem exigente, com uma visão clara do que queria no palco. Ele não tinha paciência para erros e não fazia questão de esconder sua frustração quando as coisas não saíam como ele queria. Desde o primeiro ensaio, fui a principal alvo de suas críticas. Cada erro, cada falha, era um ponto de ataque. E eu, que já estava emocionalmente fragilizada, sentia cada palavra como uma facada. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu não podia, não queria ser aquela mulher que se deixava abater tão facilmente. Gabriela, você está perdendo o ritmo. Você acha que isso é suficiente? Olhe para os outros. Eles estão dando o seu melhor, e você está apenas se arrastando aqui. Ricardo gritou durante o ensaio, fazendo todos pararem e me observarem. Eu podia sentir os olhares críticos dos outros atores, mas não deixei que isso me abalasse. Eu não tinha tempo para me esconder atrás do medo ou da insegurança. A dor do passado era forte, mas a determinação de seguir em frente era maior. Eu sabia que estava longe de ser perfeita, que havia falhas, mas também sabia que estava melhorando a cada dia. Cada erro se transformava em aprendizado, e eu começava a entender melhor o que era necessário para estar no palco. Aprendi a controlar minha respiração, a me entregar mais à personagem, a esquecer a Gabriela que fui e me tornar outra pessoa, alguém capaz de viver as emoções de outra vida. Quando os ensaios se tornaram mais intensos e os dias mais curtos, eu estava exausta, mas não cedi. Eu me levantava cedo, ensaiava durante as manhãs e trabalhava as falas à noite. O esforço estava começando a dar frutos. Eu começava a sentir que estava recuperando algo importante dentro de mim. Não só meu amor pelo teatro, mas uma força interna que eu havia perdido quando deixei que a vida e as pessoas me moldassem. Cada vez que eu entrava no palco, havia algo diferente. Eu não era mais a mulher frágil e perdida, mas alguém em transformação. Eu sentia que estava começando a me entender, a me respeitar. Eu sabia que não era mais a esposa submissa de Marcos, que não tinha mais o peso da humilhação e da dor me definindo. Eu era mais do que isso. O grande dia da apresentação chegou mais rápido do que eu imaginava. O nervosismo, claro, ainda estava presente, mas ele foi substituído por uma sensação de controle. Eu me sentia mais preparada do que nunca. A maquiagem estava feita, o figurino ajustado, e o teatro estava começando a se encher de pessoas. Os outros atores se preparavam, e o ambiente estava carregado de uma energia que fazia meu coração bater mais rápido. Nos bastidores, eu estava sozinha por um momento, respirando fundo. Quando o técnico anunciou que estávamos prontos, uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Mas, ao contrário de antes, eu não estava mais paralisada pelo medo. Eu estava pronta. Eu era capaz. O palco se iluminou. As cortinas se abriram. E eu dei o meu primeiro passo. À medida que fui falando as palavras do monólogo, fui me entregando a elas completamente. Eu não estava mais consciente das críticas ou do que as pessoas pensavam de mim. Eu estava no momento. Eu estava viva naquelas palavras. Cada movimento, cada pausa, era meu. A sala, que antes parecia tão distante, agora estava ao meu redor, me absorvendo, e eu absorvendo tudo de volta. O final do monólogo chegou, e o silêncio foi tão profundo que parecia que o mundo havia parado. Eu fiquei ali, em pé, aguardando a reação. Quando as luzes se acenderam e o som dos aplausos encheu o teatro, uma onda de satisfação tomou conta de mim. Eu não estava apenas sendo aplaudida por minha performance. Eu estava sendo aplaudida por ter superado meus próprios limites, por ter enfrentado meus medos e por ter me permitido brilhar novamente. Mas o que me fez sentir ainda mais forte foi o olhar que vi na plateia. Entre as faces que estavam ali para me apoiar e me aplaudir,
Eu vi um rosto conhecido. Marcos. Ele estava lá, sentado na segunda fila, com os olhos fixos em mim. O olhar que ele tinha para mim não era o mesmo de antes. Ele parecia surpreso, talvez até envergonhado. Eu podia ver a desconfortável realização em seu rosto, como se estivesse testemunhando alguém que ele pensava que já não existia mais. Alguém que ele havia deixado para trás. Eu sabia que ele não esperava me ver ali, tão forte, tão imponente. Não esperava que eu fosse capaz de dar a volta por cima. Mas ali estava eu, diante dele, vivendo minha verdade e mostrando a todos, especialmente a ele, que eu era muito mais do que ele havia me feito acreditar. Quando o espetáculo terminou, eu não procurei por ele. Eu não queria me aproximar. Eu não precisava da validação dele, não mais. Os aplausos da plateia, as congratulações dos colegas e a sensação de realização foram o suficiente para mim. Eu estava finalmente no controle da minha própria vida. Naquela noite, enquanto o teatro se esvaziava e as luzes se apagavam, eu sabia que nada mais seria igual. Eu havia superado a dor, a vergonha e o medo, e agora estava em uma nova jornada. Não importava mais o que Marcos pensava ou onde ele estava. O que importava era o que eu estava começando a construir para mim mesma. Eu estava em paz. E isso, para mim, era a maior vitória. Eu sabia que aquele momento chegaria. Não podia continuar escondendo a dor, a raiva ou o ressentimento. Eu precisava colocar tudo para fora, não apenas por mim, mas também por tudo o que ele havia me tirado. Não era mais uma questão de vingança. Era sobre resgatar minha dignidade, sobre me livrar das correntes que ele me colocara sem nem perceber. Ele achava que eu estava quebrada, que ainda poderia me manipular. Mas ele estava errado. Eu não era mais aquela mulher frágil que aceitaria suas humilhações e jogadas sujas. Quando finalmente decidi que enfrentaria Marcos, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo e alinhar minha postura. Eu não podia mais ser a esposa submissa, a mulher que aceitava tudo passivamente. Quando entrei na casa dele, com os olhos fixos na porta da frente, a sensação de determinação me tomou por completo. Não havia mais dúvidas, nem hesitações. Não estava mais entrando na casa onde passei anos tentando me encaixar em um molde que não era o meu. Eu estava entrando em um lugar para fechar um ciclo. Marcos estava ali, como sempre, com seu olhar cínico, sua expressão de superioridade, tentando manter a fachada de controle. Ele se levantou assim que me viu, com um sorriso que tentou esconder, mas eu já sabia o que ele queria. Achava que eu estava ali para me desculpar ou pedir mais uma chance. Não, eu não estava mais naquele ponto. Eu estava ali para reescrever minha história. Você não pode simplesmente aparecer assim, Gabriela, disse ele, tentando parecer indiferente, mas seus olhos estavam ligeiramente nervosos. O que você quer aqui? Eu dei um passo à frente, mantendo o olhar firme, e disse sem rodeios. Eu vim aqui porque preciso dizer algumas coisas, e você vai ouvir. Não vai ser como as outras vezes quando você me humilhava e eu ficava calada, me encolhendo. Eu não sou mais essa mulher. Ele franziu a testa, tentando controlar o desconforto que começava a tomar conta de seu rosto. Eu podia ver que ele não esperava que eu fosse tão direta. Ele estava acostumado a ver meu olhar de submissão, mas agora ele só encontrava determinação nos meus olhos. Você me humilhou de tantas maneiras, Marcos. Continuei, minha voz firme, mas sem ódio. Você me fez acreditar que eu não era boa o suficiente, que não tinha valor. Me fez sentir que o meu único papel era te agradar. E eu aceitei isso. Mas não mais. Não sou mais sua esposa em pedaços. Eu não sou mais a mulher que você queria moldar. Ele tentou interromper, mas eu levantei a mão e disse sem vacilar. Eu não terminei ainda. Você nunca me viu, nunca viu a mulher que realmente sou. Sempre achou que poderia me controlar, me fazer sentir pequena. E você me destruiu aos poucos. Me trouxe para a sua casa com outra mulher, como se fosse natural, e ainda teve a audácia de dizer que eu não te dei o que você queria. O que você não percebeu é que o problema nunca foi eu. O problema era você. Ele tentou responder, mas sua voz falhou. Ele não sabia como lidar com aquilo. Não estava mais no controle, e isso o deixava desconfortável. Ele sempre me tratou como se fosse superior, como se eu estivesse abaixo dele, como se fosse um favor que ele me fazia ao me manter em sua vida. Mas agora as palavras estavam invertidas, e era ele quem se sentia pequeno. Você pensa que me deixou para trás, mas não foi isso que aconteceu, ele disse, tentando mais uma vez manter uma postura arrogante. Eu fiz o que tinha que fazer para que todos fossem felizes.
Felizes? Eu ri, uma risada amarga. Você não sabe o que é felicidade, Marcos. Nunca soube. Se a felicidade é ser tratado como uma sombra, como uma dona de casa vazia, então você tem razão. Mas eu não vou viver assim. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu nunca precisei de você para me sentir completa. Ele olhou para mim claramente sem palavras. O homem que, por tanto tempo, tentou me fazer sentir inútil e invisível, estava agora em silêncio, tentando encontrar alguma maneira de recuperar o controle da situação. Mas não havia mais espaço para ele. Eu vou sair da sua vida agora, Marcos. Eu disse, dando um passo atrás. Você não é mais parte de mim. O que aconteceu entre nós acabou. Eu estou indo embora e dessa vez não estou voltando. Não vou ser mais sua vítima. Não vou mais permitir que você me destrua com suas palavras vazias. Ele ficou ali, parado, como se não soubesse o que fazer. Eu o observei por mais um momento, tentando decifrar o homem que ele havia se tornado. Mas, na verdade, ele nunca foi alguém que eu precisasse entender. Eu só precisava seguir em frente. Saí da casa, e a porta se fechou atrás de mim com um estrondo que parecia simbolizar o fim de uma era. Era como se todo o peso que eu carregava há anos tivesse sido retirado de meus ombros. Não era um alívio simples, mas uma sensação profunda de liberdade. Eu não sabia ainda o que o futuro me reservava, mas naquele momento, senti que finalmente estava no controle da minha própria vida. Sem Marcos, sem suas mentiras, sem a manipulação que ele tentava exercer sobre mim. Eu estava renascendo. E isso, por si só, era o maior presente que eu poderia dar a mim mesma. Andei pelas ruas, com um sorriso leve no rosto. As pessoas à minha volta não sabiam, mas eu sentia que estava mais forte do que nunca. Eu havia enfrentado meus medos, havia rompido com o passado, e agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estava completamente livre. Eu estava pronta para seguir o meu caminho, sem olhar para trás. A vida parecia ter entrado em um ritmo novo e inesperado. Depois da confrontação com Marcos, algo dentro de mim parecia finalmente ter se ajustado. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre viver de verdade. Os dias que antes eram preenchidos com dúvidas e medo, agora estavam repletos de propósito e realização. Eu estava sendo reconhecida, não apenas como uma atriz, mas como uma mulher que tinha finalmente encontrado sua voz. O teatro se tornou meu palco, e não apenas o literal. Cada apresentação, cada cena, me fazia perceber o quanto eu havia me transformado. O que antes era uma fuga, agora era uma afirmação. Eu não estava mais me escondendo atrás de papéis ou de um relacionamento que me limitava. Eu estava crescendo, me expandindo, conquistando um espaço que parecia, até pouco tempo atrás, inalcançável. As portas começaram a se abrir de uma maneira que eu nunca imaginei. Fui convidada para entrevistas, para dar entrevistas sobre meu trabalho no teatro, e para minha surpresa eu estava me destacando. Em uma dessas entrevistas, o jornalista me perguntou sobre a jornada que havia percorrido desde que entrei para o grupo de teatro. Eu sorri e, ao olhar para ele, não consegui evitar me emocionar ao falar de tudo o que havia enfrentado. A última pergunta foi sobre o que o futuro me reservava, e com uma confiança que antes não existia, respondi: eu estou apenas começando. O que vivenciei me fortaleceu de uma maneira que eu nunca imaginaria. Hoje, estou pronta para conquistar tudo o que eu nunca soube que era possível. E não é apenas sobre a carreira, é sobre a vida. Eu estou tomando as rédeas da minha história. Os aplausos da plateia naquele evento eram como um eco da liberdade que eu sentia dentro de mim. Eu estava no centro das atenções, não mais para agradar a alguém ou para preencher expectativas externas, mas porque eu finalmente estava sendo eu mesma, com todas as minhas imperfeições, minhas forças, minha vulnerabilidade. E isso foi suficiente. Foi durante uma das apresentações mais marcantes da temporada, onde eu interpretei um papel que exigia muita entrega emocional, que Arthur apareceu pela primeira vez. Ele estava na plateia, como todos os outros, mas a diferença era que ele não me via apenas como uma atriz, ele via algo mais. Após a peça, ele se aproximou dos bastidores. O olhar dele era tranquilo, mas havia algo no modo como ele me observava que me fez sentir que ele via minha alma, não apenas a atriz no palco. Arthur era um empresário bem-sucedido, mas com uma simplicidade que contrastava com o que eu esperava de alguém tão importante. Ele foi educado, mas não forçado. Tímido, mas ao mesmo tempo, confiante. Quando ele se apresentou e elogiou meu trabalho, foi de uma maneira que me fez sentir profundamente reconhecida. Não era um elogio vazio,
mas uma verdadeira apreciação pelo que eu estava fazendo. Ele me falou sobre como se sentia tocado pela intensidade da minha performance, e ao ouvir suas palavras, uma pequena chama de algo mais começou a acender dentro de mim. A amizade entre nós cresceu de forma natural, como se o universo estivesse alinhando tudo para me mostrar que eu merecia ser amada e respeitada de verdade. Não por quem eu me forçava a ser, mas por quem eu realmente era. Arthur nunca me pressionou a ser alguém diferente. Ele me ajudou a melhorar, a expandir meus horizontes e a me manter firme na minha jornada. O relacionamento foi crescendo lentamente, mas de maneira sólida, e logo ficou claro que havia mais ali do que simples amizade. Eu me sentia segura, tranquila e valorizada de um jeito que nunca havia experimentado antes. Uma tarde, após uma conversa sobre nossos sonhos e planos, Arthur me fez uma proposta que eu sabia que marcaria um novo capítulo na minha vida. Ele me ofereceu a oportunidade de protagonizar uma grande peça, que seria produzida por ele. Era uma chance de consolidar minha carreira, algo que eu nunca imaginara. Não só pela visibilidade, mas pela confiança que ele tinha em mim. Esse papel era o tipo de oportunidade que muitos atores aguardam a vida inteira. E eu sabia que, mais do que a chance de brilhar, ela significava que eu finalmente estava sendo reconhecida como talentosa. Eu não seria mais a esposa de Marcos, mas Gabriela, a atriz, com sua própria trajetória. Acho que você já provou para todos, Gabriela, o quanto é capaz. Mas agora é a hora de dar o próximo passo. Eu estarei ao seu lado, não importa o que você decidir, disse Arthur, com aquele sorriso sincero que me fez perceber que estava diante de um homem que não queria nada de mim além do meu melhor. E por mais que fosse tentador me deixar levar pela emoção do momento, a verdade era que essa proposta não era só sobre a peça. Era sobre o meu futuro, minha independência. Eu não precisava mais de validação, não de alguém que me manipulasse ou me deixasse para trás. Eu precisava de algo que me desafiasse a ser minha melhor versão. Após aceitar a proposta, minha carreira começou a decolar ainda mais rápido. O trabalho foi desafiador, mas ao mesmo tempo, gratificante. Eu estava finalmente sendo tratada como uma artista de verdade. E mais importante, eu estava fazendo algo por mim mesma, pela primeira vez em muito tempo. Mas o que mais me marcou, ao longo dessa jornada, foi o apoio constante de Arthur. Ele me apoiava, mas nunca de maneira possessiva. Ele estava ao meu lado como parceiro, mas também como alguém que entendia a necessidade de espaço, crescimento e, principalmente, respeito mútuo. Nossa relação se tornou um reflexo do que eu sempre desejei: confiança, carinho e parceria, sem manipulação ou jogos. Uma noite, após mais uma apresentação bem-sucedida, Arthur me convidou para um jantar tranquilo. Ele me levou a um restaurante simples, mas aconchegante, onde a conversa fluiu de forma natural, como se já conhecêssemos um ao outro há muito tempo. À medida que compartilhávamos nossos pensamentos sobre o futuro, eu me senti mais em paz do que nunca. Ali, naquele momento, com a luz suave ao nosso redor e a sensação de que estávamos no mesmo caminho, eu soube que o que quer que acontecesse a partir dali, eu já estava vivendo a vida que sempre sonhei. Nós dois temos muito a construir, Gabriela, ele disse, sorrindo de forma tranquila. Mas eu sei que juntos vamos conseguir. E naquele instante, ao olhar para Arthur, para o homem que me ajudou a reconectar com minha verdadeira essência, eu percebi que estava exatamente onde precisava estar. No palco da minha vida, com os holofotes voltados para mim, sem precisar de mais ninguém para me validar, porque eu já havia me encontrado. O futuro estava se abrindo diante de mim de uma maneira que eu nunca imaginei, mas que agora parecia totalmente possível. Os meses passaram e, apesar do sucesso crescente no teatro e da felicidade com Arthur, algo dentro de mim me dizia que havia uma parte da minha vida que ainda estava incompleta. Quando Sofia entrou na minha vida, tudo o que eu sabia sobre amor e sacrifício foi redefinido. Sofia era filha de uma amiga que faleceu inesperadamente, e eu, com o apoio incondicional de Arthur, tomei a decisão de adotá-la. Não era apenas uma forma de oferecer um lar, mas uma forma de preencher um vazio que eu nem sabia que existia. Sofia era uma criança doce e observadora, com olhos que pareciam carregar o peso de um mundo que ela ainda estava aprendendo a entender. Desde o primeiro dia em que ela entrou na minha casa, o ambiente ganhou uma nova luz. A casa, que antes era apenas um lugar para eu descansar entre as apresentações, agora se tornou um lar verdadeiro. O riso de Sofia,
Sua curiosidade infinita e sua vontade de aprender preencheram os espaços que antes pareciam vazios. Arthur foi um apoio incondicional durante todo o processo. Ele estava ao meu lado quando decidimos dar esse passo, ajudando a organizar cada detalhe, oferecendo seu amor e cuidado àquela pequena que agora fazia parte de nossa vida. Ele me olhou com os olhos mais doces quando viu a felicidade de Sofia ao me chamar de mãe pela primeira vez. E eu soube que estávamos prontos para formar nossa própria família, uma família que não precisava ser biológica para ser completa. Os primeiros dias com Sofia foram de adaptação, mas aos poucos ela começou a se sentir mais à vontade. Juntos, passávamos tardes brincando no jardim, Arthur se juntando a nós para assistir aos desenhos animados que Sofia tanto amava. Havia algo de mágico na forma como ela me olhava, como se, ao me escolher, ela tivesse me dado uma chance de ser melhor. Cada momento com ela era uma pequena vitória, uma renovação da minha própria alma. Eu me peguei pensando, muitas vezes, sobre a vida que eu tinha levado até aquele ponto. Quando pensava na mulher que eu fui, aquela que se deixou consumir por um casamento abusivo, sentia uma saudade amarga do que poderia ter sido. Mas então, eu olhava para Sofia, para Arthur, e sabia que minha dor tinha me levado até ali. Eu me tornei quem sou agora por causa de cada lágrima, cada ferida, mas também por causa de cada sorriso, cada novo dia. A felicidade não estava mais na busca pela aprovação de ninguém, mas no amor que construímos juntos, na confiança e no respeito mútuo que haviam se formado entre nós. Em uma dessas tardes, após um longo dia de ensaio, eu entrei em casa, cansada, mas com um sorriso nos lábios. Sofia estava na sala jogando com Arthur. Ela correu até mim, seus bracinhos se levantando em um pedido silencioso de carinho. Eu a abracei com força, sentindo aquele amor incondicional que só uma mãe pode sentir. Arthur estava ao fundo, observando-nos com um sorriso sereno. Ele se aproximou, me deu um beijo na testa e nos conduziu até a mesa, onde prepararam um jantar simples, mas cheio de significado. Aquela noite foi uma das muitas que passamos juntos, vivendo uma felicidade simples, mas profunda. Não era sobre coisas materiais ou sobre reconhecimento público. Era sobre nós, como família. Unidos pela experiência que havíamos compartilhado e pelas promessas que fazíamos um ao outro de sermos sempre o apoio que o outro precisasse. Arthur e eu continuávamos crescendo juntos, e a pequena Sofia agora fazia parte dessa jornada, sendo o alicerce de um novo tipo de felicidade. O teatro continuava sendo a minha paixão, e minha carreira estava mais consolidada do que nunca. Recebi propostas para grandes papéis, e finalmente, a atriz que eu tanto desejava ser estava emergindo com força total. Quando entrei no palco para uma de minhas maiores apresentações até aquele momento, eu senti o peso e a grandeza do que eu havia conquistado. A plateia me aplaudia, mas para mim o maior aplauso vinha do interior do meu ser, da mulher que eu me tornei. Quando a peça terminou, eu não sabia se havia sido a performance mais incrível que já fiz, ou se era a sensação de finalmente ter encontrado minha verdadeira voz. O que eu sabia era que naquele momento, o que mais importava era o sorriso de Sofia esperando por mim nos bastidores, e os braços abertos de Arthur, pronto para me receber como sempre. Naquela noite voltamos para casa, e o clima em nossa casa era de celebração. Sentamos à mesa com Sofia entre nós, e celebramos não só o meu sucesso no palco, mas o nosso sucesso como família. Não precisávamos de grandes festas ou publicidades para nos sentirmos completos. A união que havíamos criado era o maior presente de todos. As palavras de Arthur, sempre sábias e gentis, ecoaram em minha mente enquanto eu o observava sorrir para mim, para nossa filha. Você encontrou a sua verdadeira força, Gabriela, ele disse, enquanto segurava minha mão. Eu sempre soube que você tinha o poder de se transformar em tudo o que queria ser. E agora, nossa família também tem o amor e a força para continuar crescendo. Enquanto a noite se estendia, com Sofia brincando ao nosso redor e as estrelas iluminando o céu lá fora, eu me senti grata. Grata por tudo o que passei, por tudo o que aprendi, e principalmente pela família que eu havia escolhido. Eu olhei para o futuro com esperança renovada, sabendo que, independentemente do que viesse, eu já tinha tudo o que precisava. Porque agora, a felicidade estava em minhas mãos, e ela nunca mais dependeria de ninguém além de mim mesma. Arthur me abraçou de forma protetora, e eu, com Sofia nos braços, olhei para o futuro com um sorriso tranquilo. A vida que sempre sonhei estava ao meu alcance. E com isso, a verdadeira liberdade que eu sempre busquei estava finalmente aqui, no calor do amor que eu havia escolhido e que agora era meu.